Teste. Imagem. Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar a entrevista coletiva. Pode começar. Boa tarde, Cuca. Falar do jogo, claro, tua análise, mas eu queria que você já emendasse também, falasse, por favor, do que aconteceu com a arbitragem na substituição do Neymar. Bem, o jogo nós fizemos um primeiro tempo muito ruim. A gente sabia da condição do Curitiba como visitante, da velocidade que eles impõem nos contra-ataques, e mesmo assim nós fomos presa fácil por 2 vezes seguidas, apesar de treinarmos e conversarmos que a gente tem 2 zagueiros para ter uma sobra. Jogamos em linha primeiro tempo, numa dessas primeiras linhas, tomamos o primeiro gol, uma bola em que a gente está totalmente lançado no ataque, me lembro, uma tabela, um cruzamento baixo, eles tiram, a bola cai num jogador, lança o Breno Lopes, a gente tem numericamente 2, 3 jogadores a mais que o adversário e acaba tomando o gol, né? Vira um outro jogo. Da mesma forma no segundo gol, mais uma vez em linha, uma bola em que a gente podia ter rebatido, feito qualquer coisa, né? E o que os jogadores alegaram foi que escorregaram muito durante o jogo, mas a gente sabe que aqui o campo é rápido, ele ainda mais garoando, ele é muito liso e nós escorregamos muitas vezes, né? E nessa a gente escorregou 2 vezes até tomar o gol. São 2-0 e depois, mais uma vez, em outra jogada de velocidade do Curitiba, cometemos um penal que foi convertido, né? O Curitiba teve 4 grandes chances no primeiro tempo, as 4 da mesma forma. E nós sabíamos que era isso que ia acontecer, se a gente deixasse. Tivemos nós 2 grandes chances e não conseguimos fazer o gol. E aí vem o segundo tempo e, lógico, o Curitiba tinha uma vantagem muito grande com 3-0, soube jogar em cima da vantagem. O jogo no segundo tempo praticamente não andou, foi amarrado de tudo que é jeito, confusão, com a arbitragem, pênalti, não pênalti, o jogo praticamente não andou, mas nós perdemos a partida no primeiro tempo, que a gente tem que não esquecer, tem que lembrar muito para não cometer mais erros da forma que a gente cometeu. Nós vínhamos muito sólidos, com 2 jogos sem tomar gol, e hoje nós erramos mais do que geralmente se erra, mas muito mais mesmo. Quanto à substituição do Neymar, não foi isso que nos acarreta a derrota, não foi isso, não seria justo pôr a culpa em quem apitou o jogo ou quem está de quarto árbitro, porque perdeu por causa disso, não, mas é um erro de direito, um erro de fato, em que está o papelzinho 31 pelo 7 e o que vale é o papel, né? O César Sampaio falou, não falou, mas dá para tentar defender ainda eles, porque o Neymar veio queixar de uma beliscada na panturrilha. E nessa beliscada, falamos, tá bom, então vamos pôr, né? Chamamos o Rony. Mas o Escobar pediu para sair. O Escobar, não, eu não consigo mais, não consigo, não, então fica Neymar, vem Escobar. O Sampaio levou 31 no 7 e eu acho que isso foi que informou a confusão para o árbitro. E aí a gente pôs o Robinho, né, ali, mas acabamos ficando com o Escobar lesionado no campo, né? Um dia atípico, machucou o Gustavinho no meio tempo, machucou o Luan, saiu de marca, machucou o Escobar, a expulsão que houve aqui com o Barreal também, o juiz autoriza o cara a voltar bem no lado que está a bola, uma sequência de coisas, né, de fatores que, se você enumerar, são muitas coisas para um dia. Então, um dia muito ruim para nós, em que a gente tem que dar o mérito ao Curitiba, que jogou bem dentro da proposta dele e mereceu vencer. Boa tarde, Cuca. Vinícius Anselmo, da Rádio Firula Web. Gostaria que você nos atualizasse, por gentileza, da situação do Luan Pérez. Eu não sei ainda. Ele saiu no protocolo de convulsão, então a gente ainda não tem um diagnóstico dele. Cuca, aqui. Boa tarde, é Renato Rodrigues, Destaque Esporte, Esporte por Esporte. Eu queria que você comentasse as substituições em relação aos 11 iniciais nas últimas partidas,
Você começa com o Barreal, no meio de campo até com o Oliva, e hoje você opta por Moisés, opta também por começar com o próprio Gustavinho e o Arão. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa mudança dos 11 iniciais. Eu sei que hoje não tem justificativa para nada, tudo que vier aqui vai ser justificativa. Nós temos perdido muitos jogadores, perdemos 2 no último jogo, né? O João Schmidt e o Gabriel Menino. Tanto o Barreal quanto o Oliva estavam com incômodos na panturrilha, campo pesado, molhado. Nós resolvemos deixá-los para uma segunda parte do jogo, até para não correr o risco de perdê-los também. Então, lançamos daí os outros 2 que entraram no lugar deles. Mas acho que não foi isso, foi a maneira atípica que nós jogamos o primeiro tempo, e depois de tomar o primeiro e o segundo gol, fica tudo muito mais difícil. Eu confesso para você que dá uma dor muito grande em mim, de não poder dar uma alegria para o torcedor que se pôs presente hoje, da forma com que ficou incentivando o jogo inteiro sem vaiar. Pedir desculpa a eles e prometer que as coisas vão mudar para melhor. Pode confiar. As coisas vão mudar para melhor, mas requer um tempo. Cuca aqui, Guilherme Barga, Baixada Esporte. Hoje o Gustavo Henrique voltou para a equipe titular do Santos. Como você avalia a atuação dele e se ele está 100%? Treinou normal, jogou uma parte no último jogo, estaria 100%, mas infelizmente não estava, né? Também aconteceu isso com o Gabriel Menino, e a gente põe jogadores, lógico que eles têm que estar liberados pelo DM, mas são riscos que se correm, né? São muitos jogos, intensidade muito grande, e infelizmente ele sentiu de novo e teve que sair no meio tempo. Cuca, boa noite. Rafael Dias, Bolado Podcast. Cuca, o Santos não vem bem em várias situações, até antes de você chegar no clube. E o torcedor hoje, devido à partida que foi apresentada, o futebol que foi apresentado, ele sai transtornado do estádio. Como que recuperar a confiança do torcedor? Quarta-feira tem um jogo importante. O que você passa por torcedor? Bem, eu sou treinador desde 1998, né? Eu acho que a primeira coisa que tem que acontecer é o treinador ter estrutura, alicerce para saber administrar esse momento como o maior responsável. Não adianta eu vir aqui falar mal de quem já está mal. Se isso aí resolvesse alguma coisa, não é isso. Também não vou falar mal de quem está mal. Então é resolver internamente. E Deus é tão bom que Ele já te dá na quarta-feira a chance de você mostrar que isso foi um acaso do destino e que a gente pode classificar na Sul-Americana em primeiro dependendo só de nós. O brasileiro preocupa, porque está tudo muito embolado ali atrás e a gente tem que reagir. Cuca, bom dia, boa tarde. Luciano Dias, do De Olho no Peixe, Intercâmbio Santista. Ô Cuca, como esses problemas com os jogadores vêm atrapalhando também o seu trabalho? Você às vezes planeja montar um time num esquema e numa noite você tem o Igor Vinícius com febre, não vem para o jogo. Tem também os outros jogadores que sentem, o Barreal e também o Oliva. Como isso também atrapalha o seu trabalho, o seu planejamento para a partida? Obrigado. O que acontece? A gente ainda busca o equilíbrio da equipe, né? A gente tem, por exemplo, pegaram muito no pé do Mike hoje. Ele não fez um grande jogo, mas o Mike não está 100% para jogar. Ele está vindo no esforço, né? Ele vem de um quadro de vírus muito forte. O Igor passou mal de ontem para hoje. Perdi o Igor de ontem para hoje. Ele estava escalado. Mike, como é que você está? Não, vou cooperar. Enfim, não serve de justificativa, mas a gente estava com carência ali, como a gente tem a carência do outro lado também, com o Escobar, que pediu para sair, né? Nós temos ali a falta de um outro lateral, porque está machucado, né? O Lira operou e tal. Então, a gente tem que equilibrar todo esse processo no meio do ano. E esse meio do ano vai ter que ser muito bem trabalhado pela diretoria, e pelo Alexandre, para que a gente possa encontrar o equilíbrio de equipe e fortalecer o nosso elenco, fortalecer o nosso time para um segundo semestre ser melhor, mais produtivo do que foi esse primeiro. Cuca,
aqui do seu lado esquerdo, Pedro La Roca, Energia 97 FM, boa tarde. Ainda nessa questão da parte física, me parece que a escolha pelo Oliva começar no banco de reservas tem a ver com isso. Se foi realmente uma questão física, porque já colocá-lo com 30 minutos, ele joga ali cerca de 60 minutos, e não começar com ele nos primeiros 60 minutos? Porque a gente não tem uma bolinha de cristal para saber o que vai acontecer, né? Se nós estivéssemos ganhando o jogo, era para nem ter utilizado ele. Né? Daí a gente seguia com isso. Se nós não tivesse sentido a lesão do Gustavinho, se nós estivéssemos bem, não tivesse que fazer uma troca já no primeiro tempo, mas você jogou o Mike contra a torcida? Não, eu preservei o Mike, é o contrário. Daquele momento em diante, desde que ele fosse bater na bola em qualquer momento, a pressão da torcida ia vir grande em cima dele, e ninguém é super-herói. Eu me lembro quando eu jogava, se tivesse todo o estádio contra, era difícil reverter. Mas a gente continua com confiança nele, ele segue sendo um grande jogador, um grande profissional, e hoje foi um dia ruim, não só para eles, mas para todos nós. Para mim foi ruim. Me diga um jogador do Santos que jogou bem hoje, fala para mim um. Pô, esse cara jogou bem. Então é um dia em que, normal no futebol, 7, 8 vão bem e carregam 3 ou 4 que não vão tão bem. Hoje foi todo mundo muito mal. A reclamação interna era que, né, escorregaram demais, não se adaptaram ao campo, mas não tem o que fazer. Hoje é lamentar a derrota, tirar proveito em cima disso, dói muito, mas a gente tem que pensar bem no que vai fazer quarta-feira, que é o dia da gente se desculpar sem falar nada e sim com atitude. Cuca. Paulinho Silvestre, do Portal Meu Peixão. Cuca, eu queria que você falasse um pouquinho mais da escolha do Moisés em contrapartida do Gabriel Barbosa. E também, falando do Gabriel Barbosa, o questionamento muito dos torcedores é que ele está saindo muito da área. É um jogador que não fica constantemente dentro da área, como ele fez na maior passagem da carreira dele, que foi no Flamengo, onde ele ficava muito dentro da área. Hoje é um jogador que pouco está dentro da área como opção. Isso é uma solicitação da comissão técnica ou é o jogador procurando outros posicionamentos em campo? Não. Se você olhar o Gabriel em todos os times que ele jogou, você vai ver que é uma característica dele, né? Ele não é um 9 fixo de jogar de pivô, de referência. Ele é um cara que flutua. Então, isso aí é dele. Não tem como tirar. O time vinha bem nas 2 partidas que jogou sem ele. Jogou de uma forma bastante interessante, com toques curtos, que hoje não conseguiam encaixar. Então, as alternativas que a gente tem de colocar outros jogadores, tentamos a velocidade pelo lado com o Moisés. A gente sabia que o lado direito deles ia ter um jovem, quem sabe a gente tivesse proveito ali, mas o jogo não ofereceu essas condições, infelizmente. Cuca, tudo bem? Anitta Efraim, aqui do canal Gold. 2 perguntinhas. A primeira, sobre o preparo físico da equipe. Você considera que esse foi o grande diferencial em relação ao jogo de quarta-feira? O time estava melhor fisicamente, por isso conseguiu impedir os contra-ataques do Coritiba, que é a principal jogada deles. E a segunda, Neymar joga na quarta-feira, independente da convocação amanhã ou não? A parte física ela tem muito a ver com a situação de jogo. Quando o jogo ele é atrativo para você, como foi quarta-feira lá, você se posiciona bem e sai de campo sem cansar. Quando o jogo perde o seu comando, como perdeu com o primeiro gol, você vai correr o dobro e vai produzir menos. Hoje, quem teve a vontade, a la volonté, no jogo foi o Coritiba, que se posicionou certinho no segundo tempo, explorou alguns contra-ataques, fez o tempo passar, do mesmo jeito que nós jogamos lá na quarta, então não tenho o que reclamar. Mérito deles, souberam jogar e venceram, infelizmente, para nós. O Neymar, pela batida que ele levou hoje, é uma batida, não é uma questão muscular, uma batida. Eu acho difícil ele ter a condição ali pelo que ele estava falando lá dentro, mas vamos esperar. Isso aí é coisa rápida também, no máximo uns 4, 5 dias ele já está bom. Não. Vocação não. A gente tem que pensar em nós aqui. Cuca, boa tarde. Marcelo Lopes, do Kim Ribeiro Esportes. Cuca, nos últimos 2 jogos, praticamente a formação
Foi a mesma formação tática e quase os mesmos jogadores, só teve a alteração do Diógenes pelo Brazão, deu tudo certo e o Santos conseguiu vencer os 2 jogos por 2-0. Porém, o Santos tentou manter a mesma tática hoje, certo? Dentro da minha leitura, pelo menos, era a mesma tática dentro do gramado, com outros jogadores por conta de desgastes. Posso estar errado, mas eu fiz essa leitura. Na minha opinião também, é uma estrutura que deixa o Santos com poucas opções ofensivas. A gente pode esperar isso para os próximos jogos também, o Santos com poucas opções ofensivas, porque os jogadores mais adiantados que a gente via em campo nesses últimos jogos eram Neymar e Roleiser. E demoravam para o Santos fazer essa transição de chegar rápido ao ataque. Deu certo nos últimos 2 jogos? Deu. Mas hoje, por questões aí de campo e etc., não deu certo. O Santos, o Neymar e o Gabigol, por exemplo, não vão mais atuar juntos ali na frente desde o começo do jogo. Como você encara essa formação tática aí para o Santos ter mais força ofensiva? Você tem razão. Tem mesmo você tendo o controle do jogo, a toqueira, como a gente fala, você tem pouca velocidade na frente. Isso é muito importante ter também. Por isso que a gente tentou hoje ter com Moisés. Então a gente tem que buscar alternativas, né? E aí, assim, eu abro meu coração sem problema nenhum. Aí quando você põe um Rony para fazer esse trabalho, ele já entra pressionado. Se você puser o Lautaro para fazer isso, Deus o livre. Já entra pressionado, o próprio Tassiano. E daí eu pergunto para você, como é que a gente faz então? Se você tem o jogador, você tenta recuperar o jogador, porque são eles que nós temos, são eles que nós vamos precisar. Então, numa derrota de 3-0, eu venho aqui falar e pedir para o torcedor que tenha paciência. Porque são esses jogadores que nós temos e são eles que vão resolver para nós. No segundo semestre, aí as coisas podem mudar conforme se consiga fazer ou não, não sei. Mas a curto prazo, a gente tem que confiar nesses rapazes aí, dar a eles o direito deles jogarem e julgarem depois do jogo. Não pelo que já aconteceu, eu sei que é duro. Pô, mas é tanto lá tal. Mas o cara que entra já pressionado, o simples para ele já não sai simples. E depois, eu te falo mais, quando vier um dia que você vai jogar contra esses caras, eles viram o bicho. Viram o leão contra você vê, pô, mas miserável aqui, não jogava bem. E assim é o ser humano, ele é movido à confiança. E a gente tem que recuperar a confiança deles, mesmo com uma derrota de 3-0, eu tenho confiança que eu vou recuperar a confiança deles e nós vamos sair bem ainda. Não, talvez não imediato, mas até o fim do ano pode me cobrar. Última pergunta. Cuca, Felipe Dias, Versus Esporte. Ô Cuca, hoje você optou em dar espaço para o Robinho. E já fazia tempo que ele não entrava e na sequência, antes você estava dando mais oportunidades ao Rony e também ao Lautaro. Por que hoje a opção do Robinho e ele vai ter mais espaço futuramente? Porque a gente já tinha, né, nessa hora aí o Neymar e o Gabriel por dentro, então não caberia mais o Rony. O Rony até entraria se você sair o Neymar, que ia precisar ali, mas na saída do Escobar, que era quem era para ter saído, entrou o Robinho. Uma pena ele perder aquele gol, né? Ele podia ter dado por cobertura, ele podia ter passado para o pé bom, ele podia ter acertado com a direita, mas ele fez o movimento certo da diagonal, sabe? Que é não ficar preso só à ponta direita, é fazer o facão, fazer a diagonal, e automaticamente com a sequência de situações, a correção da definição da jogada ela vem, né? É o menos difícil que tem, né? O difícil é ele buscar o espaço e atacar o espaço tão bem como ele atacou. Fim da entrevista coletiva. Muito obrigado, Cuca. Muito obrigado, amigos. Uma boa tarde a todos.